Seja muito bem-vindo, aluno professor Michael aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula top. E hoje eu vou corrigir toda a prova de matemática da PM Barro Branco, prova de oficial da PM de São Paulo. Se você quer ter mais vídeos desse concurso, estou fazendo uma série nova aqui no canal. Chega de voadora deixando o like, são 10 questões muito legais, dá para revisar muita coisa e eu vou resolver todas elas passo a passo com vocês, tá? Então, não dá brecha, se inscreve aí no canal e deixa o seu like e eu não vou enrolar muito vocês e vou partir para nossa queridíssima resolução, tá legal? Primeira questão aí, questão 61 da prova, a tabela abaixo apresenta, né, o número de tiros que uma pessoa deu nos 5 dias que treinou em um clube de tiros, tá legal? Então a gente tem aí 42, 43, 38, 35, 42. Naquela semana, a média aritmética diária de tiros que a pessoa deu nesse clube foi... Pequeno gafanhoto, lembra, o que é média aritmética? É a soma de todo mundo dividido pelo total. E aqui no caso é uma média aritmética simples. Por quê? Porque não tem repetição. Então como é que funciona de maneira bem sucinta e direta para não ter muita enrolação? Você vai somar ali, ó, os 42 tiros da segunda-feira, os 43 da terça, 38 da quarta, 35 da quinta, 42 da sexta, tá legal? Só que aí eu somo os 5 dias, que é para calcular a média aritmética, é a soma de todo mundo, dividido pelo total. Como é que eu estou falando de dias? Total de dias que vai ser igual a 5, beleza? Então você faz 42 mais 43 mais 38 mais 35 mais 42 e vai obter o total de 200 tiros em 5 dias. E se eu dividir 200 para 5, eu vou obter 40. Então, a média de tiros diária é de 40 tiros, beleza? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Questão de média aritmética para você pegar ali e fazer o quê? Soma todo mundo e dividir pelo total. Show de bola? Beleza? Agora a gente vai para a questão número 2 aqui que eu separei para vocês, que já é uma questão da nossa gloriosa geometria analítica. O que essa questão fala aí? Ela fala que sobre o mapa de uma região foi aplicado um sistema de coordenadas cartesianas, em que cada segmento de medida unitária nesse sistema corresponde a 1,5 km reais. Cara, isso aqui é muito importante, ó. Cada segmento de medida unitária corresponde a 1,5 km reais. Aí ele foi identificado as coordenadas nessa praça, né, de 1, menos 3, 4 e 1. A distância real em linha reta em quilômetro entre essas praças é de questão de geometria analítica. Para poder resolver isso aqui, a gente precisa lembrar da distância entre dois pontos. Se eu tenho um ponto A com coordenadas xa e ya, e eu tenho um ponto B com coordenadas xb e yb, vou até puxar isso aqui para cima para não ter caô, ó, xa e ya. Se você quer saber a distância entre esses pontos na geometria analítica, que é aquela geometria no plano cartesiano, o que você vai fazer? Ó? A distância de A até o ponto B, você calcula pela variação de x, né? Então você faz aqui, ó, por exemplo, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Show de bola? Tranquilo? Então é assim que você vai calcular a distância entre dois pontos. Você pode fazer xa menos xb e ya menos yb. Não tem problema nenhum. Por sinal, tem vídeo até aqui no canal onde eu ensino você a chegar nessa fórmula aqui. É um teoreminha de Pitágoras no plano cartesiano, bem de boa. Então eu vou fazer a distância entre esses pontos aí para poder ver quanto que dá. Eu vou chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Então, chamando de D essa distância, como é que vai ser esse cálculo aí? Então vamos lá. Vai ficar uma raiz quadrada de quê? Vamos lá. 4 menos 1 ao quadrado, mais 1. Aí toma cuidado, vou até botar de vermelho, ó. Menos 3 vai trocar o sinal dele para mais 3, beleza? Quando eu faço assim, ó, 1 menos 3, o menos 3 troca o sinal e vai virar mais 3. Então vai ficar 1 mais 3, beleza? Tudo isso ao quadrado. Então, essa minha distância D, ela vai ser calculada... Deixa eu só abaixar aqui, né? Essa minha distância D, ela vai ser calculada como
Vamos lá. 4 menos 1, 3 ao quadrado. 1 mais 3, 4 ao quadrado. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, que é 16. Beleza? 9 mais 16 vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Cuidado para você não deixar o inimigo agir, cair no pega-ratão, que é a letra A. Tá legal? Cuidado, porque você tem que lembrar que a questão tinha te falado uma parada interessante, que cada medida unitária desse sistema correspondia a 1,5 quilômetros reais. Cuidado, cuidado. Então, você vai pegar agora esse valor que você encontrou, que foi 5, tá legal? E vai multiplicar por 1,5. 5 vezes 1,5. E aí vai te dar 7,5. Aí você corre para a letra D. Cuidado com as pegadinhas. É numa dessa que um aluno preparado, que sabe fazer a questão, resolve certo, mas por falta de atenção ou ansiedade, marca errado. E não tem nada mais dolorido, né? Concorda comigo? Do que você resolver certo e marcar a questão errada, né? É muito triste isso. E já vamos no embalo para a questão 63 da prova, a terceira questão da prova de matemática de Barro Branco 2018. Questãozinha bem legal, onde ele fala o seguinte, ó. Uma estrada a SOS instalados a cada 3 km, sendo o primeiro instalado no quilômetro 5. Do quilômetro 21 ao 99, o número de telefones instalados nessa estrada é de... Parece que é um troço complexo, né? Ou não, não sei qual foi a impressão que você teve dessa questão, mas ela é bem de boa de você resolver. Primeiro que você faz ali, ó, 99 menos 21, para saber quantos quilômetros você tem ali no problema, né? Porque ele instala do quilômetro, ele quer saber quantos estão instalados entre o quilômetro 21 e o 99. Então, você vai lá, 99 menos 21, eu vou ter 78 quilômetros de diferença. E de 3 em 3, pelo enunciado, ele coloca ali um SOS. Então, você vem aqui, 78, e divide por 3. 78 dividido por 3 te dá como resultado 26. Então, essa aqui foi bem de boa, aquela questão na prova para dar aquela respirada, né? Tu faz assim, ó. Respirou, pegou a animação, né? E parte para a próxima. Então, vamos para a questão número 4, que é uma questão bem clássica de porcentagem. Aqui no canal tem uma playlist bem legal de porcentagem. E se você ainda não assistiu, vai te ajudar bastante a resolver questões desse tipo. Porque olha como é que eu vou fazer essa questão de maneira bem diferente, ó. Um comerciante vende todos os seus produtos com um acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Certo dia, ele fez uma promoção em todos os produtos que vende, concedendo um desconto de 10% sobre o preço normal de venda. Nesse dia, esse comerciante vendeu cada unidade de um de seus produtos pelo preço promocional de R$ 27,00. Assim, o preço de custo foi... Beleza, então vamos lá. Primeiramente, eu vou chamar esse preço de custo dx, tá joia? E aí o que vai acontecer? Ó? Como ele aumentou 50% sobre o valor de custo, eu vou multiplicar por 1,5 esse preço de custo. E como ele deu desconto de 10% sobre o preço de venda já seria esse daqui. Preço de venda. E aí, como ele deu desconto de 10%, eu vou multiplicar por 0,9. E toda essa brincadeira aí que ele fez, resultou um preço de R$ 27,00. Você deve estar se perguntando, Michael, não entendi porque você multiplicou por 1,5 e por 0,9. Então, preste atenção agora. Se você aumenta 50% o preço de uma coisa, 100% mais o acréscimo de 50% te dá 150% de preço. Então, você tem que calcular 150% do valor. Mas o que é porcentagem, gente? É 150 dividido por 100. Porcentagem é uma fração que o denominador é 100. Corta aqui o zero, 15 dividido para 10, eu posso afirmar que é 1,5. Desconto de 10%, então eu tenho 100% e vou diminuir 10% do preço. Isso vai me dar como resultado 90%. Tá aí tranquilo? E aí, pela mesma lógica, 90 sobre 100, corto o zero, 9 dividido por 10, 0,9. Então, quando eu falo que o preço de custo é x e multiplico por 1,5, eu já estou multiplicando com aquele
aumento de 50%. Estou pegando o preço e já multiplicando por 1,5, que é esse cálculo que eu fiz aqui. E a mesma coisa com a redução, é o que a gente chama de acréscimo desconto sucessivo. Simultâneo não, perdão, sucessivo. É um tipo de questão bem clássica que você vê em concursos. Então agora basta a gente resolver essa equaçãozinha aí, que o problema vai cair por terra, que eu preciso saber o valor de x. Então eu vou ficar com x, fazendo ali 1,5 vezes 0,9, eu vou ficar com x vezes 1,35 é igual a 27. Então, x vai ser igual a 27 dividido por 1,35. Beleza? 27 dividido por 1,35 te dá como resultado 20. E se aí é 20, é a letra B de bola. Show? Bem molezinha essa, né? Próxima questão é uma questão de análise combinatória. Gosto muito de análise combinatória e essa questão aqui ela é bem legal. Tá legal? Vamos ler com calma o enunciado e ver que bicho dá. Questão que diz o seguinte, ó, em uma turma com 30 alunos, sendo 13 homens, já vou marcar isso aqui, ó, porque essa informação é importante, e 17 mulheres, deseja-se escolher aleatoriamente um representante, um vice, tá legal? Um representante, um vice-representante e um suplente. Tranquilo? Então, deixa eu só ajeitar aqui, porque eu risquei sem querer aqui o suplente e um suplente. De modo que esse grupo não seja composto somente por homens e não seja composto somente por mulheres. O número total de possibilidades para fazer essa escolha... Galera, aqui como a ordem importa, a gente podia até fazer por arranjo. Mas aqui você consegue visualizar o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, para resolver esse problema. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele não quer que seja formado somente por homens ou somente por mulheres. Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou calcular de quantas maneiras eu posso montar essa comissão aí, né? O representante, vice-representante e suplente, somente com homens. Tá legal? Para começar o cálculo. Somente com homens. Veja que aqui eu vou colocar um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos, onde aqui é representante, aqui seria vice-representante e aqui seria o suplente. Observe, então, que pode fazer de que maneira? Observa que eu posso completar isso da seguinte maneira. Já que eu quero fazer somente com homens, então, para representante, eu teria 13 opções. Tá legal? Uma vez que eu conseguir escolher um representante das 13 opções que eu tinha, eu só vou ter 12 opções para escolher o vice-representante. E uma vez que for escolhido o vice-representante, eu só teria 11 opções para escolher o suplente. Tá legal? Isso fazendo somente com homens. Aí você vai falar, Michael, mas por que você está fazendo isso? Ele não quer isso. Calma, que a gente vai trabalhar com uma técnica bem clássica. Fica tranquilo. Agora, eu vou fazer o cálculo. Aqui eu tenho que multiplicar, né? Que eu esqueci. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Vai ficar 13 vezes 12 vezes 11, 1.716. Show de bola? Agora eu vou fazer o cálculo somente com as mulheres. E aí, na mesma lógica, eu vou colocar aqui os tracinhos. Show de bola? Só que as mulheres, agora, quantas mulheres a gente tem ali no problema, pelo que ele fala? Nós temos 17, então seria 17 para escolher o representante, 16 para escolher o vice e 15 para escolher o suplente. 17 vezes 16 vezes 15 vai me dar como resultado 4.080. Aí você vai falar, Michael, mas por que você usou o PFC? Porque trabalhar com arranjo, gente, aqui eu estou trabalhando fugindo da fórmula de arranjo. Trabalhar com arranjo é a mesma coisa que trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Então eu tenho que escolher representante e vice-representante e suplente, tá vendo? Tem um E ali, eu posso multiplicar. E aí o que eu vou fazer com esses dois valores aqui? Eu vou somar quando só tem somente homens e quando tem somente mulheres, beleza? Eu vou somar a quantidade de casos que tem somente homens com a quantidade de casos que tem somente mulheres, o que me dá um resultado de 5.796. E agora eu vou calcular
De quantas maneiras eu posso fazer isso sem restrição? Sem restrições. Como assim sem restrições, Michael? São 30 alunos, não são? Então, ó, são 30 alunos, aqui eu teria como escolher 30 opções para ser o representante, teria 30 possibilidades de representante, 29 para vice e 28 para suplente. Então, se eu não tivesse restrição nenhuma, era só fazer 30 vezes 29 vezes 28, que vai te dar como resultado 24.000. Vai te dar como resultado 24.360. Mas pensa comigo agora o seguinte, se eu não tivesse problema, ia ser 24.360. Ele ainda falou que não pode ter só com homens e só com mulheres, que eu já somei os casos problemáticos, que eu encontrei que a quantidade de problemáticos é 5.796. Então, basta você fazer 24.360, que são todos os casos, menos os casos problemáticos, que é 5.796. Com isso, você vai ficar com o resultado que você quer. Porque se você pegou o total e tirou o problemático, pequeno gafanhoto, você vai encontrar direto o que presta. É uma técnica muito utilizada em questões de combinatória. Pega tudo, tira o que você não quer, sobra aquilo que você quer. Então, aqui no caso, vai dar a letra E. Até rimou. Beleza? Então, questão 65, que foi uma questão de análise combinatória. Agora vamos para a questão 66, que era uma outra questão bem tranquila para dar aquela respirada e conseguir resolver de boa. Porque ele fala, ó, resolvendo-se a equação algébrica, identificam-se 3 raízes distintas. A soma dessas raízes é igual a... Pô, Michael, mas é uma equação de terceiro grau, vai ter que achar raiz, fazer Breuer-Ruffini e tal. Então, porque ele fala ali resolvendo-se, mas não quer dizer que você tem que resolver mesmo não, tá? Porque ele perguntou a soma dessas raízes. E quando você tem uma equação, então eu vou escrever aqui, ó, de terceiro grau, ax ao quadrado, mais ax ao cubo, né, mais bx ao quadrado, mais cx mais d igual a zero, é uma equação do terceiro grau, você consegue encontrar a soma das raízes dessa equação, que é x1 mais x2 mais x3, de maneira imediata, fazendo menos b sobre a. Então, basta você olhar a sua equação, que aqui no caso é x ao cubo menos 7x mais 16x. Aí você pode dar uma organizada na equação, se você quiser. Mas aqui não precisava, já dava para matar de olho. Mas vou passar para cá igual a zero, só para você poder comparar com a que está aqui. E aí a soma é menos b sobre a. Observa que o b é o 7 e o a é quem está antes do termo ao cubo, que é 1. Então, fazendo aqui, nós temos que nossa soma é menos 7 sobre o a, que é 1. 7 sobre 1, que é igual a 7. Letra E. De novo, essa é uma questão rápida, né? Do meio das questões que dão um pouco mais de trabalho, para você ganhar aquele respiro, ganhar aquele tempo para poder resolver as questões mais complicadas, tá legal? Por exemplo, essa questão aqui, que é uma questão que possui um cálculo um pouco chato. Show de bola? Ele fala ali que o sistema linear terá solução somente quando o valor de alfa for igual a... Muitas resoluções que você vai ver por aí são feitas por escalonamento. Eu podia fazer por escalonamento, mas aqui eu quero te mostrar como eu poderia fazer essa solução aqui, né? Essa resolução, pela regra de Cramer, que eu também acho que é válido a gente comentar. Pela regra de Cramer. Tá legal? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para calcular pela regra de Cramer é calcular um determinante que a gente chama de Dzão, que é um determinante da matriz formada pelos coeficientes, ou seja, por quem está antes do igual, os coeficientes das suas letras. Então, veja só. Se eu calcular esse determinante, que é da matriz dos coeficientes, eu vou ficar com 1, 3, menos 4, menos 3, menos 7, 6, beleza? 4, 7, menos 1. Esses são os coeficientes das suas incógnitas. Tá tranquilo? Vou repetir as duas primeiras colunas, porque eu vou aplicar a nossa gloriosa regra de Sarros. Lembra da regra de Sarros para calcular um determinante de uma matriz 3×3? Você repete as duas primeiras colunas e aí você vai multiplicar, ó, diagonais que caem para a direita
beleza? Diagonais que caem para a direita e mantém o sinal do resultado, e as diagonais que caem para a esquerda você troca o sinal do resultado. Então, como é que vai ficar essa brincadeira aí, ó? 1 vezes menos 7 vezes menos 1 vai dar 7 positivo. Caiu para a direita, mantém o sinal. Menos 3 vezes 7, menos 21. Tá legal? 21 vezes 4, 84. Menos com menos dá mais, então vai dar mais 84. 4 vezes 3, 12. Vezes 6, 72. Agora daqui você troca o sinal, ó. Vai dar 28 positivo, vezes 4, 112. Cai para cá, menos 112. 6 vezes 7, 42. Vezes 1, 42. Cai para cá, menos 42. Menos 3 com menos 1 vai dar 3 positivo. Vezes 3 vai dar 9. Positivo, desce para cá, 9 negativo. Vou juntar os positivos e os negativos. 112 mais 42 mais 9, 163. Negativo. Vou juntar os positivos. E você vai ver que também vai dar 163, o que é igual a 0. E aí já acontece uma parada legal. Ou não, né? Por que acontece uma parada legal? Porque quando esse Dzão ele é diferente de 0, esse sistema a gente fala que ele é SPD, ou seja, possível e determinado, possui uma única solução. Quando esse determinante ele é igual a 0, a gente tem duas opções. Ou ele é SI, ou ele é SPI. O que significa ser SI ou SPI, Michael? SI é que ele vai ter infinitas soluções. SI é porque ele é impossível, então ele não possui solução. SPI significa que ele terá infinitas soluções. Então veja que como ele fala que se terá solução, se vai ter solução, então no nosso caso aqui, ele só vai poder ser SPI, porque o determinante já deu 0, tá legal? Então ele tem que ser SPI. E quando que ele é SPI? Depois que você calcula o Dzão, a gente calcula o que a gente chama de dx, dy, dz, onde você vai trocando a coluna ali das variáveis, né? Por exemplo, dx, eu tiro a coluna dos coeficientes do x e coloco aquela coluna dos termos independentes, que vem depois do igual. Então, quando é SPI, todos os outros d's, o dx, o dy e o dz, precisam ser igual a 0. Então, por essa análise, eu posso concluir, sem medo de ser feliz, que o meu dx ele precisa ser igual a 0. Só que quem é o dx? Vamos lá. O dx, você vai colocar no lugar da coluna do x aqueles que você tinha excluído, né? Aquela galera que você excluiu para fazer o cálculo do Dzão. Então, menos 4, menos 8. Aí o alfa, vou colocar aqui, ó. Alfa menos 1. Show de bola? Repete o resto agora normal, que é quem? Menos 3, menos 7 e 6. Show de bola? 4, 7, menos 1. E agora a gente vai calcular esse determinante aí para poder brincar. Para isso, a gente sabe que a gente precisa fazer o quê? Repetir as duas primeiras colunas para poder efetuar esse cálculo sem nenhum problema adicional, tá legal? Então vamos lá, para não ter problema, lembra, diagonal que cai para a direita, mantém o sinal. Diagonal que cai para a esquerda, troca o sinal. Então deixa eu só trocar aqui a cor da parada. Então vamos lá. Fazendo o cálculo, ó, 4 vezes menos 7 com menos 1 vai ficar o quê? Mais 28 com menos 1, menos 28. 3 vezes 7, 21, mas tem um menos ali, então menos 21, que multiplica quem? Alfa menos 1. Meu alfa fica parecendo um 2, tá, gente? Perdão, mas é um alfa, tá? 4 vezes menos 8 vai dar menos 32. Então, menos 32 com 6, menos 192. Agora a gente vai fazer a galera que cai para a esquerda. Show de bola?
Fazendo a galera que cai para a esquerda, a gente vai ficar com 4 vezes menos 7, menos 28. Cai para cá, mais 28, que multiplica quem? Então, deixa eu só puxar um pouquinho para cá, ó. Mais 28, que multiplica o alfa, menos 1. Beleza? 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. Vezes 4, 168. Menos 168. Cai para cá, mais 168. 3 vezes 8, 24 positivo. Com 1, 24 negativo. Cai para cá, 24 positivo. Esse é o determinante que a gente sabe que precisa ser igual a zero pela condição que eu comentei com você agora. Que é o quê? Para ele ter solução, ele vai ter que ser, nesse caso, possível e indeterminado, onde todos os outros Ds são iguais a zero, tá legal? E aí veja que eu posso fazer um negócio interessante, ó. Eu vou deixar aqui, ó, 28 que multiplica alfa menos 1, menos 21 que multiplica alfa menos 1. E aí eu vou fazer a conta com essa galera que sobrou aí, cara. 168 mais 24 menos 28 menos 192, que vai me dar como resultado menos 28. Tudo isso igual a zero. E aí eu vou fazer agora o quê? 28 que multiplica alfa menos 1, menos 21 que multiplica alfa menos 1, é igual a 28. E aqui está uma parada que é muito legal. Muita gente talvez faria distributiva aqui, mas não precisa, tá? Por quê? Pensa que isso aqui fosse x, tá? Eu teria 28x menos 21x, o que eu poderia juntar facilmente como 7x. Só que em vez de ser x, vai ficar 7 vezes alfa menos 1. Tudo isso igual a 28. Maico, calma aí, volta aí. Olha só, tenho 28 balas menos 21 balas. Eu vou ficar com 7 balas. Só que aqui no caso a bala está sendo o alfa menos 1. Beleza? Então vai ficar 7 que multiplica alfa menos 1. Eu posso passar o 7 para o outro lado dividindo. Alfa menos 1 vai ser igual a 4. Então, o alfa vai ser igual a 4 mais 1. O alfa é igual a 5. Caraca, Michael, mal contão. Escalonando também daria um contão, talvez um pouco menor aqui nesse caso. O alfa aqui foi 5, então da letra D. Mas eu quis mostrar para vocês, pela regra de Cramer, para você ter uma outra visão, para você não ficar travado. É bom você ver formas alternativas de resolver uma questão que às vezes você já tinha visto a solução antes, beleza? Igual essa questão número 68 aqui, muito legal, muito bacana, que eu vou te mostrar duas formas para você resolver. A primeira, ele vai dizer ali no enunciado, né? A figura apresenta um hexágono regular inscrito em uma circunferência de centro G e diâmetro igual a 20 centímetros. Então, vamos lá. Se é um hexágono regular, ele é formado, galera, pelo quê? Ele é formado por triângulos equiláteros. Então, posso formar aqui um triângulo equilátero, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá legal? Você consegue formar ali 6 triângulos equiláteros. Só que ele falou que o diâmetro vale 20. Se o diâmetro vale 20, o que dá para você fazer aqui? Ele quer saber a medida de centímetros desse segmento azul. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora e uma visão além do alcance. Se o diâmetro vale 20, então aqui é 10 e aqui é 10, porque o raio é a metade. Você concorda comigo? Concordo contigo, Michael. Então é 10 e 10. Então, os lados desse hexágono, eles vão valer, como resultado, 10. Esse segmento azul, é só você pensar no seguinte, ó, todos esses triângulos, eles são equiláteros, né? Então todos os lados dele valem 10. Pensa comigo o seguinte, então. Olha só, olha que questão bonita, cara. E esse segmento azul forma uma altura aqui, que ó, formam 4 ângulos de 90 graus. Beleza? Então você pode calcular a altura do triângulo equilátero. Por quê? Porque a altura do triângulo equilátero é fácil de calcular. Ela é L raiz de 3 sobre 2. Tá legal? E multiplicar por 2, porque eu tenho que calcular esse pedaço e esse pedaço para unificar e dar o azul. Então eu calcularia a altura e multiplicaria por 2. Então na hora que eu fosse fazer a conta eu ia cortar e ia descobrir que esse segmento azul ele é L raiz de 3. 10 raiz de 3. Caraca, top, Michael. Top, bem de boa. 10 raiz de 3 já vai dar a letra A.
Bonita, né? Como eu disse, tem uma outra forma que dá um pouquinho mais de trabalho, mas talvez você tenha visualizado assim. Como é que seria a outra forma, então? Vamos apagar tudo isso daqui. Show de bola. E aí você poderia visualizar o seguinte, ó, o ângulo interno de um hexágono, vamos lá, qual a soma dos ângulos internos de um hexágono? A gente pode fazer pelaquela fórmula, né? 180 que multiplica n menos 2. Então ficaria 180, o hexágono tem 6 lados, então ficaria 180 que multiplica 4. Então eu teria 720 graus como a soma dos ângulos internos de um hexágono. Como ele é regular, todos os ângulos dele são iguais. Então, eu poderia pegar esse 720, dividir para 6. Eu teria 120 graus. Então, eu teria que cada ângulo desse hexágono aqui vale 120 graus. Beleza? E aí, pelaquela lógica que eu acabei de fazer com vocês, o lado a gente sabe que é 10. A gente conseguiu descobrir que o lado vale 10. Pela lógica que eu acabei de fazer, traçando ali o diâmetro, vendo que são 6 triângulos equiláteros. E aí esse segmento azul podia chamar de x e aplicar a lei dos cossenos. Caraca, Maico, muito bisurado, muito bisurado. O que a lei dos cossenos te fala? Ó, vou até relembrar aqui para você. A lei dos cossenos, queridíssima lei dos cossenos, ela fala o seguinte, ó. Você quer descobrir um lado do seu triângulo? O lado oposto ao ângulo, ao quadrado, mais igual os outros lados ao quadrado, né? B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles dois e o cosseno do ângulo entre eles. Tá legal? E aí você partia para o abraço e caía para fazer as continhas. Então aqui no caso o x é o que eu quero encontrar. B ao quadrado vai dar 10 ao quadrado, C ao quadrado vai dar 10 ao quadrado, 2 vezes BC, 10 vezes 10, e o cosseno de 120. X ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100, 10 ao quadrado dá 100. Já vou botar aqui 200, tá? Menos 2 vezes 100. E o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2. A gente vê lá na trigonometria. Não vou entrar no mérito aqui. Vou colocar o valor, mas tem aula aqui no canal bonitinho explicando isso aí para você sem problema adicional, tá? Corta, corta, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 200 mais 100. Beleza? Então, x ao quadrado é igual a 300. Passa para o outro lado como raiz de 300. Então, x vai ser igual a... Pensa que 300 é 3 vezes 100. Tá legal? E aí, um produto dentro de uma raiz, você pode fazer raízes separadas. Então, a raiz de 100 é 10 e o raiz de 3 não é exato. Eu ia encontrar da mesma maneira. Às vezes, você pensou na lei dos cossenos. Mas tu vê que a visualização ali da figura te auxiliava pra caramba ali. Se você traçasse certinho, você matava ela em uma linha. Mas, claro que se você não lembrasse, aplicava a lei dos cossenos ali, que é padrão na provinha, né? Gosta muito barro branco de lei dos cossenos. E aí você conseguir concluir também. Tá legal? Como eu disse, posso vir aqui resolver de um jeito só, mas é bom trazer essas experiências com vocês, mostrar soluções alternativas para você ficar cada vez mais bisurado e conseguir conquistar a sua aprovação. Show? Vamos lá, próxima questão. Essa aqui é uma das, vamos botar assim, uma das mais complicadas dessa prova de 2018 que eu estou fazendo. Eu achei ela uma das, se não é a mais complicada, a mais trabalhosa, tá? De fato é a mais trabalhosa, porque a gente vai trabalhar com log e com muitas propriedades ali e manipular número quebrado. Então, para tu se perder nesse troço aqui, é um pulo mesmo, tá? Tem jogadinha de sinal, então sem muitas delongas, vamos para o enunciado que diz o quê? Então vamos lá. O que esse enunciado aí, com essa fórmula feia de log, está dizendo para você? Na igualdade a seguir estão relacionados o tempo necessário para garantir um montante M na aplicação de um capital C à taxa de juros compostos I. Tá legal? Tudo isso, tá legalzinho? Tudo isso igual a 0. Aproximando-se para 2 log, aproximando para 0,30 o log de 2, o log de 3 aqui é a aproximação. Aí ele fala, né? Vou colocar aqui as informações aqui no cantinho. O capital é de 2.000, a taxa é de 20% ao ano
tá legal? O montante é de 3.000 e ele quer saber um período de meses igual, ele quer saber o tempo, né? Que é a incógnita que a gente vai ter aqui nesse expoente do log. Então, como é que vai funcionar essa brincadeira? Vai ter que jogar os valores ali na fórmula e manipular log de maneira tranquila. Vamos lá, muita calma nessa hora. Vamos substituir e começar a manipulação. Log de M é o log do montante, então é o log de 3.000. Lembra que quando não tem base, a base é 10. Menos o log de C, log do capital, que é 2.000. Menos o log de 1 mais I elevado a T. 1 mais a taxa, que dividido dá 0,2, né? 20% é 0,2, elevado ao tempo. Tudo isso é igual a 0. E agora o resto é história continha para a gente resolver. Então, como é que vai funcionar? Log de 3.000, gente, é o log de 3 vezes 1.000, menos o log de 2.000, que é o log de 2 vezes 1.000, menos o log de 1,2, que eu já somei ali, elevado a t, tudo isso igual a 0. Aí agora a gente vai aplicar a propriedade de log. Log do produto vira uma soma, e expoente no logaritmano vai para frente multiplicando. Então isso aqui vai ficar log de 3 mais log de 1.000 menos, abre parênteses, cuidado, log de 2 mais log de 1.000. Tranquilo? Menos t, que veio para frente multiplicando pelo peteleco, log de 1,2, que eu posso colocar, se você quiser, 12 sobre 10. Tudo isso igual a 0. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Log de 3, a questão mandou trocar por 0,48, mais log de 1.000, menos o log de 2. Quanto que a questão mandou você trocar o log de 2? 0,3. Tá legal? Então, menos 0,3 menos o log de 1.000. Por isso que eu botei um parênteses ali para você não se perder em questão de sinais. Tá legal? Menos t, que multiplica, vou abrir um parênteses, só porque se eu tenho uma divisão, vai virar uma subtração. Então, vai ficar log de 12 menos log de 10. Tudo isso igual a 0. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? 0,48 menos 0,3, gente, vai dar 0,18. Menos, vou fazer uma distributiva aqui, ó, menos t, que multiplica aquele log de 12, que a gente sabe que é log de 2 ao quadrado vezes 3, e menos t vezes menos log de 10 na base 10 vai dar t positivo, beleza? T positivo, log de 10 na base 10, tudo isso igual a... Então, aqui ó, vai ficar 0,18 menos t. Vou dar o peteleco aqui, ó, 2 vezes log de 2 mais o log de 3, que eu já vou botar como 0,48, mais t igual a 0. E aí, 0,18 menos t, 2 vezes 0,3 mais 0,48 mais t igual a 0. Tá quase acabando essa, hein, gente? 0,18 menos t. Vamos lá. 0,3.2 multiplicado dá 0,6. Com 0,48, 1,08. Mais 1t igual a 0. Ou só t, né? Tanto faz. Então, isso vai ficar 0,18 menos 1,8t mais t igual a 0. Show de bola? O que está acontecendo aqui? Está dando 0,18 menos 0,8t igual a 0. Então, o que acontece aqui? Passa isso para cá e joga lá o t para o outro lado. Ó. Vai ficar 0,08t. Então, aqui, ó, se eu andar duas casas embaixo, duas casas em cima, vai ficar 18 dividido para 8 é igual ao tempo. Simplificado aqui, ó, 9 quartos é igual ao tempo. Só que esse tempo aqui, ele está em anos, né, gente? Eu preciso passar para meses. Então, basta você pegar o tempo que está em ano e multiplicar por 12. Dividir o 12 para 4 vai dar 3. 9 vezes 3, 27. Essa questão aqui é complicada. Olha o tamanho desse trambolho aí, o tamanho dessa conta, cheio de número feio pra caramba. Para errar uma continha dessa era um pulo. Então vai dar a letra C. Por isso que eu considero essa daqui
a mais difícil da prova. Para fechar, tem uma questão que já é bem mais tranquilinha, né, de visualizar, só ter um pulo do gato sagaz ali por trás, que é a questão 70, que diz ali, ó, na figura, os triângulos ABC e FGH são equiláteros, de lados medindo 10 centímetros. Sabendo que os pontos D e E, né, dividem ao meio os lados AC e BC, então D e E são pontos médios. Então, se ele fala que o triângulo é equilátero, então aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Tá legal? O que acontece? Se é ponto médio, então eu posso falar que DE, ele é o quê? Base média. Ó. Se é um segmento passando no ponto médio do triângulo, então eu posso falar que aquilo é a base média. Então, se a minha base do triângulo mede 10, já que ele é equilátero, né? Todo aquele valor ali mede 10, então aquela medidazinha ali vai valer a metade, que é o quê? 5. Pensa comigo agora. Ele vai querer aquela área que está pintada, né? Se o outro triângulo que está de cabeça para baixo também é equilátero e o lado dele também é 10, então tudão aqui em cima vale 10, o que você vai fazer? Tudão ali vale 10, mas ali no meio já tem que vale 5. Então esses pedaços extremos juntos precisam dar 5, só que eles são iguais. Então eu posso falar que aqui é 2,5 e aqui é 2,5. Tá legal? E acaba por terra aí agora a questão. Por que acaba por terra? Porque esses 4 triângulos pequenininhos são equiláteros. Tá legal? Se eu tenho que o lado é 2,5, qual é a área do triângulo equilátero, gente? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Show de bola? Só que o que vai acontecer? Eu tenho 4 triângulos desses. Então, para calcular essa área azul, eu tenho que fazer isso multiplicado por 4. Corta, corta. L ao quadrado, raiz de 3 é o resultado. Sendo que o L é o 2,5. Então, 2,5 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3. Então, 2,5 vezes 2,5 vai te dar como resultado 6,25 raiz de 3. Aí você vai falar, pô, Michael, mas não tem 6,25 ali. Tem, 6,25 é 25 sobre 4. É só você fazer isso daqui, ó. 625 dividido por 100 e simplificar essa brincadeira por 25. Então vai ficar 25 quartos raiz de 3, que dá a letra B. Show de bola? Acabamos aqui a resolução, ficou maior do que eu esperava, mas fui bem detalhista na prova de oficial da PM de São Paulo, oficial da PM, Barro Branco, tá aí a prova de 2018. Entope esse vídeo de like se você quer ter mais provas dessas resolvidas, completinhas para você. Sei que a banca mudou para FGV, mas é sempre bom resolver as questões anteriores para você acostumar com a pegada da prova, mesmo com a mudança de banca, é um ótimo treino para você praticar também, tá legal? Então, 10 questões resolvidas aí, deixa seu like, te espero no próximo vídeo, na playlist que vai aparecer para você agora e fui!